Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo do tarô. Estamos agora na aula em que vamos falar sobre algumas curiosidades históricas sobre o tarô. Na última aula eu falei sobre a origem dele. Então, continuando, o tarô ele era muito utilizado na Europa. Os primeiros registros são lá da Europa, da época da Renascença. E ele só foi levado para os Estados Unidos no final do século XIX e chegou aqui na América do Sul em meados do século XX, então faz pouco tempo. E só a partir do século XIX que ele passou a ser utilizado e a ser estudado pelos ocultistas. Antes, o tarô ele já tinha aplicação de oráculo de adivinhação, mas ele também era utilizado como cartas para jogar de forma lúdica, como baralho, xadrez, jogos assim comuns. Então, algumas curiosidades históricas. Sabia que já existiu a profissão de artesão de tarô? Antigamente, os tarôs eles eram feitos de forma artesanal e tinha muito na Europa. Como eu disse, tinha várias utilizações, além de oráculo, era utilizado para jogar. Então, tinha os profissionais artesãos de tarô. E tinham também artistas autônomos que faziam edições oficiais de tarô. Tinham associações de fabricantes de cartas em Paris, tinha na Espanha. Então, as cartas já eram bem conhecidas e bem utilizadas. O tarô também já foi um monopólio estatal na Espanha, na Itália, na França, na Inglaterra. Existia um selo de tributação federal nas cartas do tarô em vários países. E outra curiosidade, que houveram várias manifestações artísticas feitas sobre o tarô, várias pinturas feitas em castelo, porque o tarô ele era utilizado até, tem uma história da família Visconti, quando teve o casamento, a família Visconti Sforza, quando teve o casamento do Filippo Visconti e da Maria Sforza. Visconti é da família da fábrica de panetone. Quando eles foram casar, foi feito um tarô em homenagem ao casamento deles. Então, os desenhos foram feitos em homenagem a eles. O tarô, outra curiosidade, ele nunca foi proibido pela igreja antes do século XX. Só a partir do século XX que a igreja passou a condenar o tarô, assim como outros oráculos, astrologia, numerologia, quirologia. Antes disso, a igreja não tinha condenado o tarô, inclusive não perseguiu ninguém na Inquisição por conta do tarô. Então, só a partir do século XX. Os baralhos, eles são diferentes em alguns países. Tem países que não tem carta da rainha, que tem carta do cavaleiro, nos baralhos espanhóis, por exemplo. Então, as cartas mudam dependendo do país. O tarô não é uma arte cigana, ele já existia na Europa. Existem várias histórias sobre as origens do tarô, como eu disse na outra aula, que alguns falaram que era egípcia, outros que vinham dos hebreus, indiano, mas na verdade não, na verdade ninguém sabe, e ele não é uma arte cigana. Os ciganos passaram a jogar o tarô depois que eles foram para a Europa, então não é uma arte cigana. Então temos aqui outra curiosidade, que Antoine Court de Gebelin inventou o passado egípcio das cartas e outros ocultistas inventaram outras histórias. Eliphas Levi falou que ele tinha uma história que vinha dos hebreus e ele associou o tarô à cabala. Inclusive, depois vários outros ocultistas associaram o tarô à cabala e disso surgiram mais de 10 escolas diferentes de tarô, cada um falando uma coisa. E na verdade não precisa entender cabala para estudar tarô. É até recomendado que estude uma coisa de forma separada. Pode estudar os dois, mas cada um de forma separada para não confundir, porque não tem a ver necessariamente. Outra curiosidade, primeiro a modernizar as imagens do tarô foi Arthur White,
Tem um tarô de Rider-Waite, que é desse ocultista Arthur White, e da artista Pamela Smith. E eles fizeram esse tarô, ele é bem conhecido, ele é muito bom também para quem está começando a estudar, tem imagens fáceis de entender. Outra curiosidade, eu falei, né, sobre o casamento, que fizeram um tarô em homenagem à família Visconti Sforza, e o Ducado de Milão jogava tarô comendo panetone. E outra curiosidade é que o tarô egípcio mais estudado foi criado na Argentina. Tem o tarô egípcio da Kier, ele foi criado na Argentina, então ele não é egípcio. E outra curiosidade é que existem vários acervos da história do tarô, com cartas do século XV, XVI, XVII, XVIII e XIX, vários tarôs diferentes. Inclusive, como eu disse, existiam artesãos de tarô, artistas que faziam tarô, e a realeza gostava de tarô. Inclusive, tem coleções que são raras e se tornaram herança de família. Esses tarôs antigos feitos por artesãos se tornaram herança de família. Bom, então tem várias curiosidades históricas sobre o tarô. Espero que você tenha gostado dessas informações. Obrigada por acompanhar o canal e até o próximo vídeo.